Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Número 158. A diferença entre a primeira e a última vinda é que a primeira foi secreta e oculta, e a segunda será gloriosa e retumbante. Ambas, porém, são perfeitas, porque como a primeira, também a segunda será por Maria. Eis um mistério que não podemos compreender. Então, vamos continuar o nosso sacramento da penitência, né? E hoje é interessante que nós vamos falar sobre alguns pontos que são essenciais para o sacramento, né? E o primeiro ponto diz respeito à conversão, né? Então, ao falarmos do sacramento da penitência e da reconciliação, né, que está lá no 1440 do Catecismo, nós temos que falar da conversão. Por quê? Porque o pecado é, antes de tudo, ofensa a Deus, ruptura da comunhão com Ele. E, ao mesmo tempo é atentado à comunhão com a igreja. Então, o pecado, ao mesmo tempo que ofende a Deus, ele atenta à comunhão com a igreja. Lembra que no encontro passado eu comentei que, por mais privado que seja um pecado, por mais oculto que ele seja, ele atinge todo o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a conversão, que é essa mudança de mentalidade, que é essa mudança de vida, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai trazer o perdão de Deus e a reconciliação com a igreja, né? Por isso a conversão traz simultaneamente o perdão de Deus e a reconciliação com a igreja, o que é expresso e é realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência e da reconciliação. Então vejam, aqui, como todo sacramento, ele é um sinal visível que traz algo invisível, né? Então, ele é expresso porque no sacramento da penitência, nós confessamos ao padre, nós falamos para o padre nos absolve em nome de Jesus, né? E isso vai fazer o quê, gente? Isso vai trazer o perdão de Deus e vai nos reconciliar com a igreja. Então, isso é algo muito importante e essencial para a gente guardar no sacramento da penitência, que tem que ter a conversão, né? Tem que ter a conversão. Por quê? Nós temos que estar, pelo menos no nosso coração, certos de que nós não vamos pecar novamente. É claro que a gente vai cair no mesmo pecado, mas isso que vai ter como requisito para esse sacramento é a conversão, né? E nesse caso, a gente sabe que só Deus perdoa os pecados, né? Então, é só Jesus, né? Por ser o Filho de Deus, Jesus diz de si mesmo que ele perdoa, ele tem o poder de perdoar os pecados. É o que diz 1451. Só Deus perdoa os pecados. Por ser Filho de Deus, Jesus diz de si mesmo, o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar os pecados. E exerce esse poder divino, quando ele fala, teus pecados estão perdoados. Mas, gente, o que acontece? Essa autoridade divina foi transmitida aos homens, né? Para que exerçam essa autoridade em nome de Jesus. Então, essa autoridade foi transmitida aos homens, esse poder foi transmitido aos homens para que, em nome de Jesus, fizesse o quê?
perdoasse os pecados, né? Então, aquilo que diz Jesus, né? Tudo que ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então, o sacramento, ele é, como eu já sempre venho afirmando aqui, é a continuidade da encarnação de Jesus na Terra. Então, na igreja, nós temos a continuidade da encarnação de Jesus. E se Jesus tem o poder de perdoar os pecados, ele transmitiu à igreja esse poder de perdoar os pecados em seu nome, né? Olha o que diz em 1442. A vontade de Cristo é que toda a igreja, toda a sua igreja, na oração, em sua vida, em sua ação, seja sinal e instrumento do perdão e da reconciliação, que ele nos conquistou ao preço do seu sangue. Então, a igreja, não se esqueçam, gente, na oração, e em sua vida e em sua ação. Então, a igreja é sinal e instrumento do perdão e da reconciliação que Jesus conquistou na cruz por meio da oração, na sua vida e na sua ação, né? A igreja, quando está unida, e o Papa Bento XVI, ele nos ensinava que a oração, sabe o que é? É um anseio de se unir a Deus. É o anseio de estarmos unidos a Deus, tá? A igreja, quando está unida a Deus, e quando é que a igreja ora? A igreja ora principalmente no santo sacrifício da missa. E a igreja ora também na liturgia das horas, né? Então, a liturgia das horas é a oração da igreja, que é feita individualmente ou em grupo, né? Nos mosteiros, né? Nos seminários. A liturgia das horas é rezada em comunidade, mas também é rezada por um sacerdote, e a igreja pede também que os leigos o façam individualmente dentro do seu quarto, numa capela, né? É a oração da igreja. E especialmente a oração da igreja no santo sacrifício da missa. Então, a igreja, quando se une ao seu esposo, lembram que o fio condutor do catecismo, né, que, na verdade, da nossa fé, é a união nossa com Deus, a participação nossa na natureza divina, que isso se dá como se, analogicamente, o esposo une a sua esposa, Cristo quer se unir à sua igreja. Então, a igreja sendo sinal e instrumento desse perdão e reconciliação que foi obtido por quem? Por seu esposo. Lembre-se de Efésios 5, onde São Paulo fala que pela morte de Cristo, né, ele purifica e santifica a sua igreja, que é a sua esposa, tá? Então, gente, enquanto a igreja é sinal e instrumento, Jesus confiou, né, confiou o exercício do poder de absolvição ao ministério apostólico, encarregado do ministério da reconciliação. Então, aqui o catecismo diz, 1442, o apóstolo é enviado em nome de Cristo. O apóstolo não vai em seu próprio nome, mas em nome de Cristo. Lembra que a palavra apóstolo é enviado. E é o próprio Deus que, por meio dele, exorta e suplica: reconciliai-vos com Deus. Tá? Então, esse, gente, é o mandamento principal, né, como se diz, né, do envio de Jesus. Se nós pegarmos lá em Mateus 28, né, quando Jesus fala: ide por todo mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer, será condenado, né? Então, gente, esse pregar, né? E Jesus pede, né? Fala para pregar. E no caso, ao pregar, o que acontece? O
o apóstolo, ele vai fazer o quê? Ele vai crer para quê? Para que vai pregar para que haja a conversão, né? Para que haja a conversão. Porque aquele que crer, ele vai ser batizado. E o batismo, como a gente já viu, é a primeira conversão, né? É a primeira conversão. Então, continuando, 1443. Durante sua vida pública, Jesus não só perdoou os pecados, mas também manifestou o efeito desse perdão. Qual que é o efeito? Ele reintegrou os pecadores perdoados na comunidade do povo de Deus, da qual o pecado os havia afastado ou até excluído. Então, gente, o efeito do perdão é a reintegração dos pecadores da comunidade, na comunidade do povo de Deus. Vejam bem, aquele que peca, erra o alvo. Aquele que peca, ele vira as costas para Deus e vira as costas para o corpo de Cristo, para a comunidade do povo de Deus. Vira as costas para a igreja. Então, o efeito do perdão vai ser reintegrar esse pecador. Um sinal evidente disso é o fato de Jesus admitir os pecadores à sua mesa. E mais ainda, de ele mesmo sentar-se à sua mesa. Gesto que, de modo estupendo, exprime, ao mesmo tempo, o perdão de Deus e o retorno ao seio do povo de Deus. Então, olha que coisa importante, né? Jesus, ele mesmo mostrava com a sua vida essa reintegração, né? Ele entrava na casa dos publicanos e dos pecadores e jantava com eles, comia com eles. Isso significava para os judeus da época o quê? Que Jesus, para eles, era um pecador como os outros. Porque, ao mesmo tempo que ele se unia nessa partilha, né, de comida, isso significava aos olhos dos judeus como se diz, uma reunião. Isso, gente, é a reintegração dos pecadores. Mas Jesus, ele não se tornava um pecador, pelo contrário, ele trazia os pecadores até ele, ele buscava a ovelha perdida. Entendem isso? É reintegração. Jesus não veio para salvar os sãos, mas para curar os doentes, tá certo? E isso significa que esses doentes são trazidos de volta à vida, trazidos de volta ao seio da igreja, tá bom? E 1444. Assim, os apóstolos, gente, passam a ter o quê? Conferindo aos apóstolos seu próprio poder de perdoar os pecados, o Senhor também lhes dá a autoridade de reconciliar os pecadores com a igreja. Então, os apóstolos, eles passam a ter essa autoridade de fazer essa reconciliação, de fazer essa reintegração dos pecadores com a igreja. Esta dimensão eclesial, ou seja, da igreja, de sua tarefa, exprime-se principalmente na solene palavra de Cristo a Simão Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, nós temos aqui o munus de ligar e desligar, que foi dado a Pedro, e esse munus também foi dado ao colégio apostólico unido a seu chefe. Aqui o catecismo ele cita Mateus 18, 18, 28, 16 a 20. Então, gente, essa palavra ligar e desligar, diz o 1445, o que significam essas palavras, ligar e desligar? Aquele que excluirdes da vossa comunhão será excluído da comunhão com Deus. E aqui nós temos o poder que a igreja tem de excomungar. O que é excomungar? É excluir da comunhão. Quando que a igreja excomunga, gente? A igreja excomunga a pessoa que não mais está em comunhão com a igreja. Então, e a igreja, ela tem esse munus, né? E ela tem esse poder na verdade, ela declara essa excomunhão, né? Porque a pessoa já não está em comunhão com a igreja. Então, por exemplo, os hereges, né? Pessoas que
deliberadamente e de forma intencional vão contra o magistério, a tradição da igreja e até mesmo as Sagradas Escrituras. Então, o que isso acontece? O que acontece daí? Acontece a excomunhão, né? Aquele que receberdes de novo na vossa comunhão, Deus o acolherá também na sua. Então, o mesmo poder que a igreja tem de excomungar, a igreja tem de trazer de volta, né? Trazer de volta. A reconciliação com a igreja é inseparável da reconciliação com Deus. Então, isso é muito importante, né? Muitas pessoas pensam que podem se unir a Deus independentemente da igreja. Isso é uma falácia. É óbvio, né, que Deus não está circunscrito, ou seja, Deus não está, como a gente pode dizer, preso aos seus sacramentos e à própria igreja. Deus pode agir além da igreja, tá certo? Mas isso não significa que a igreja é dispensável. Pelo contrário, como eu acabei de ler para vocês em Mateus 28, Jesus fez questão das pessoas se batizarem para serem salvas e se unirem ao corpo de Cristo, que é a igreja. Porque, gente, o batismo é o quê? Tornar-se membro do corpo de Cristo, tornar-se membro da igreja. Isso é se batizar. Mas isso não significa que Jesus não pode salvar aqueles que estão fora da igreja. Nós já vimos isso, não vem ao caso a gente voltar aqui. Mas nós não podemos correr o risco. Nós não podemos correr o risco. Nós temos que ir pela regra. A regra é o quê? É estar na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Por isso que a reconciliação com a igreja é inseparável da reconciliação com Deus. E continuando, no 1446. Então, o sacramento da penitência, gente, ele vai fazer o quê? Olha aqui. Cristo instituiu o sacramento da penitência para todos os membros pecadores de sua igreja. Tá? Para todos os membros pecadores de sua igreja. Antes de tudo, ou seja, sobretudo, para aqueles que depois do batismo cometeram um pecado grave e com isso perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial. Aqueles que perderam o estado de graça. Tá? Então, quando a gente fala, né? Nós temos que estar em estado de graça para poder comungar, para poder receber um sacramento. O que é estar em estado de graça? É não cometer um pecado grave, um pecado mortal, tá? Então, o sacramento da penitência oferece a eles uma nova possibilidade de converter-se e de recobrar a graça da justificação. Então, é o sacramento da penitência a segunda conversão que oferece para nós, pecadores, como diz São João, né? Que foi citado aqui no número 1425, né? Que se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Para nós, pecadores, o sacramento da reconciliação, ele é o quê? Como diz aqui, os padres da igreja apresentam esse sacramento como a segunda tábua de salvação, depois do naufrágio, que é a perda da graça, né? Então, aqui é uma citação do Concílio de Trento, que vai estar citando Tertuliano. É a segunda tábua da salvação. Então, é a nossa segunda conversão. Se nós perdemos a graça batismal, o que inevitavelmente pode acontecer, né? Salvo algumas raras exceções, né? Diz o confessor de Santa Teresinha do Menino Jesus que ela era uma criança, era uma criança aos olhos de Deus, né? Então, é uma coisa fabulosa isso, né? Mas nós, que somos pecadores normais, né? Nós pecamos mortalmente às vezes, infelizmente. E daí nós necessitamos dessa segunda tábua de salvação, que é a confissão sacramental, tá bom? E é interessante aqui que o catecismo ele vai trazer aqui uma história
do sacramento da penitência, né? Olha o que diz aqui, o 1447. Eu vou ler por inteiro, porque isso é muito interessante. No curso dos séculos, a forma concreta, segundo a qual a igreja exerceu este poder recebido do Senhor, variou muito. Nos primeiros séculos, a reconciliação dos cristãos que haviam cometido pecados particularmente graves depois do batismo, por exemplo, a idolatria, o homicídio, o adultério, essa reconciliação estava ligada a uma disciplina bastante rigorosa, segundo a qual os penitentes deviam fazer penitência pública por seus pecados, muitas vezes durante longos anos antes de receber a reconciliação. A esta ordem dos penitentes, né, que é esse tipo, que inclui apenas certos pecados graves, a pessoa só era admitida raramente em certas regiões, só uma vez na vida. Olha como era pesada essa ordem dos penitentes, né? E é interessante, gente, por quê? Porque dizem os historiadores da igreja que essas pessoas que cometeram pecados graves, por exemplo, a idolatria, elas... Padre Paulo Ricardo, ele dá um exemplo, isso foi naquele curso, a História da Missa, se eu não estou enganado, é nesse curso, em que os que cometiam a idolatria, ou não cometiam a idolatria, mas eles faziam tipo um certificado falso de que acendeu incenso para os deuses, né? Queimou incenso para os deuses pagãos romanos, porque o que acontecia, né? Os cidadãos romanos e aqueles que estavam sob o domínio de Roma, eles eram obrigados, nessa época da perseguição aos cristãos, a queimar incenso aos deuses romanos. Os cristãos que se negavam a queimar o incenso, eles eram martirizados. Eles eram martirizados, né? Martirizados publicamente, né? Muitas vezes no Coliseu, nos circos máximos, lá em Roma, né? Eram martirizados publicamente. Acontece que alguns cristãos, eles se negavam a fazer o quê? A fazer a adoração aos deuses pagãos, queimando incenso. E eles falsificavam, tipo um certificado, para mostrar para os soldados romanos, não, eu fiz a minha adoração ao deus pagão. E aí eles eram poupados e não eram martirizados. E isso era considerado um pecado gravíssimo para a igreja, porque, gente, a igreja primitiva era brutalmente perseguida. E os cristãos que eram fiéis e não sacrificavam aos deuses pagãos e, por isso, eram martirizados, eles recebiam aquele batismo de sangue. Aqueles que não eram batizados ainda recebiam o batismo de sangue, né? A igreja falava assim, como assim? Você não se submeteu, tá certo, tudo bem, você não se submeteu, não sacrificou aos deuses pagãos. No entanto, você não se entregou, você não quis ser testemunha. Porque lembrem-se, gente, que a palavra mártir significa testemunha. Então, aquela pessoa não quis ser testemunha do Senhor. E ela chegava até a igreja, e a igreja falou o seguinte, agora você vai fazer penitência pública. E essas pessoas se vestiam de saco, jogavam cinza na cabeça e ficavam fora do local de culto. Elas não entravam no local de culto, que no início do cristianismo era dentro das casas dos cristãos, né? Em alguns momentos eram feitos até na catacumba os cultos cristãos, né? Mas, em regra, era dentro da casa dos cristãos. E eles ficavam fora, se vestiam de saco, e ficavam anos nessa penitência até serem admitidos novamente. Mas isso foi mudando, e aqui o catecismo explica, né? No século VII, inspirados na tradição monástica do Oriente, os missionários irlandeses, seriam os monges celtas, trouxeram para a Europa continental a prática privada da penitência, a qual não exigia a prática pública e prolongada de obras de penitência, antes de receber a reconciliação com a igreja. O sacramento se realiza daí em diante de forma mais secreta, entre o penitente e o presbítero. Então, a partir desses monges celtas, né, que trouxeram essa tradição monástica do Oriente, né, para você ver como São João Paulo II
falava, né, que a igreja tem que respirar com 2 pulmões, o pulmão ocidental da igreja romana e o pulmão oriental, né, da igreja do Oriente, né? Nós temos que respirar com os 2 pulmões. Então, os monges celtas que trouxeram essa tradição do Oriente, né, essa prática começou a se disseminar na Europa continental, né? Então, os missionários irlandeses vieram para a Europa continental, né? Que aí nós temos aqui toda a Península Ibérica, França, Alemanha, Itália, né? Toda essa parte continental da Europa, que aqui somente entre o penitente e o presbítero, que passou a ser o que nós temos hoje do sacramento da penitência. É o que diz o catecismo. Esta nova prática, né, essa nova prática previa a possibilidade da repetição, abrindo, assim, caminho para a frequência regular a esse sacramento. Então, nós temos aqui a prática privada da penitência. Lembra que a ordem dos penitentes, em alguns locais, só uma vez na vida o penitente era admitido à comunhão da igreja, né? Agora não. Com essa prática privada da penitência, permitia essa repetição. Por quê? A igreja é sábia, né, gente? O Espírito Santo que age por meio da igreja, o Espírito Santo foi, como se diz, lapidando esse sacramento, né? Foi lapidando esse sacramento ao ponto que nós temos hoje, que Deus sabe que somos pecadores, Deus sabe que nós podemos cair a qualquer momento. Por isso, permite a repetição desse sacramento, quantas vezes for necessário. Então, permitir integrar numa única celebração sacramental o perdão dos pecados graves e dos pecados veniais. Em linhas gerais, é essa forma de penitência praticada na igreja até hoje, tá bom? 1448. Qual que é a estrutura fundamental desse sacramento, gente? Então, através das mudanças pelas quais passaram ao longo dos séculos, a disciplina e a celebração deste sacramento, podemos discernir sua própria estrutura fundamental, que consta de 2 elementos. Quais os elementos, gente? Que são igualmente essenciais. Os atos do homem, que se converte sob a ação do Espírito Santo, né? A saber, a contrição, a confissão e a satisfação. Então, é necessário e é essencial, primeiro o que, gente? Os atos do homem. A nossa intenção, né? A conversão, né? A contrição, a confissão e a satisfação. Então, nós estamos contritos pelo pecado que a gente cometeu, a gente confessa esse pecado e nós satisfazemos, fazemos penitência por causa desse pecado. E também nós temos o segundo elemento essencial, que é a ação de Deus por intermédio da igreja. A igreja que, pelo bispo, por seus presbíteros, concede em nome de Jesus Cristo o perdão dos pecados e fixa a modalidade da satisfação, ou seja, da penitência. Ora pelo pecador, então a igreja reza também pelo pecador e faz penitência com ele. Assim o pecador é curado e reintegrado na comunhão eclesial. Então, gente, percebam que nós temos o quê? Nós temos 2 características, 2 elementos essenciais do sacramento da confissão. Primeiro, nós temos que ter os atos do homem, das pessoas, né? A contrição, né? Que vai ser essa contrição, ela vai trazer aquela conversão que vai fazer nós confessarmos, dizermos os atos pecaminosos que cometemos ao sacerdote e nós vamos fazer uma penitência por esses atos. E a ação de Deus, que vai ser o quê? O perdão desse pecado por intermédio da igreja. E a fórmula da absolvição, ela vai exprimir os elementos essenciais, né? Desse sacramento, né? Ela exprime os elementos essenciais do sacramento. O Pai das Misericórdias é fonte de todo perdão. Ele opera a reconciliação dos pecadores pela Páscoa de seu Filho e pelo dom de seu Espírito por meio da oração e do ministério da igreja. Então, vejam que a Trindade está presente aqui, né? O Pai da Misericórdia é fonte de todo perdão. Ele opera essa reconciliação
pela Páscoa de seu Filho, pela paixão, morte e ressurreição de seu Filho, e pelo dom de seu Espírito Santo. Lembra que a gente falou do Espírito Santo, que é a essência, né? Por meio da oração do ministério da igreja. E aqui tem a fórmula. Olha que maravilhosa essa fórmula. Que o padre ele vai dizer no momento da nossa absolvição. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da igreja, o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tá? Então, isso é muito importante. Essa fórmula é muito importante porque vai mostrar a ação trinitária na absolvição dos pecados, tá? Porque, gente, só Deus perdoa os pecados. E o que é a penitência, então? A penitência, gente, ela leva o pecador a suportar tudo de boa vontade. 1450. Então, gente, por que a penitência é importante? Porque é algo que faremos depois, é algo nosso em reparação dos pecados por nós cometidos. Tá? Então, nós vamos reparar na medida do possível, porque tem pecado que não tem como reparar. Né? Tem pecado que não tem como fisicamente ser reparado. Né? Se alguém matou alguém, você não vai trazer essa pessoa à vida. Mas espiritualmente existe esse ato nosso, né, muitas vezes externo, né, de reparação, de satisfação pelo pecado cometido. É um ato de justiça. Em seu coração está o arrependimento, em sua boca a acusação, e em suas obras a plena humildade e proveitosa satisfação. É o que diz o Catecismo Romano, né, do Concílio de Trento. O que é contrição, gente? 1451. Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste numa dor da alma e na detestação do pecado cometido, e com a resolução de não mais pecar no futuro. Então, a contrição é uma dor na alma, a detestação do pecado cometido e a resolução de não mais pecar no futuro. Eu trouxe aqui, novamente, eu acho que eu já mostrei esse livro para vocês, Deus é a Beleza, do Papa São João Paulo II. Na verdade, é um retiro que ele deu a artistas enquanto ele era bispo de Cracóvia, no ano de 1962, 62, tá? E olha que interessante, o Papa João Paulo II, ele vai aqui falando sobre o pecado, né? E é muito interessante, gente. Eu vou ler um trecho para vocês que quando ele vai falar que o pecado toca a Deus, né? E isso deve gerar uma dor na nossa alma. Eu vou ler. Isso é um trecho do retiro que ele deu, tá? Olha que lindo isso aqui. Uma consciência moral e cristã tem especial significado prático. Poder-se-ia dizer que na compreensão do cristão, o pecado é algo que toca Deus. Ele toca Cristo fisicamente. Toda a nossa compreensão religiosa é assim formada, a partir da experiência da paixão de Cristo. Desde a infância, fomos educados nessa perspectiva. É claro, ele faz uma referência ao que ele falou antes, tá? Como mencionei ontem, toda a arte cristã continua a orbitar em torno deste tópico específico, deste tema específico. Qual que é esse tema, gente? Como Cristo sofredor, maltratado e desfigurado, é sujeito de beleza. Então aqui o Papa, ele está fazendo um retiro para artistas, né? Então ele está falando assim, como que a imagem pintada por artistas
imagem esculpida por escultores, do Cristo sofredor, maltratado, esse Cristo sofredor, maltratado e desfigurado, ele é um sujeito de beleza. Por que um sujeito de beleza? Porque a arte, ela vai fazer o quê? Ela vai expor a beleza de Deus. Porque Deus é a beleza, né? A arte, ela simplesmente vai expor, tentar expor essa beleza. E olha que ele continua. Eu diria que este é o modo pelo qual nossa compreensão religiosa e cristã é formada no que tange o tema do pecado. Agora, para a gente entender por que o pecado tem que trazer para a gente uma dor na alma, por que o pecado tem que ser detestado por nós, e por que nós temos que ter uma resolução de não mais pecar. Olha o que o Papa continua dizendo. Temos um senso de que o nosso pecado toca Deus, de que em Cristo o pecado toca Deus fisicamente. Se nos acostumarmos desde pequenos com a cena da flagelação de Cristo, ou de Cristo carregando a cruz, com a via sacra ou com a crucificação, se temos a consciência fluindo da nossa fé de que tudo aquilo aconteceu por causa de nossos pecados, essa consciência deve imprimir em nós a convicção de que o pecado toca a Deus. Ele toca Cristo fisicamente. Nós, cristãos, estamos acostumados a sofrer com ele, a nos compadecer, a viver a paixão de Cristo junto com ele. É exatamente a moldura deste sofrimento comum e dessa comum experiência da paixão de Cristo que somos purificados de nossos pecados. E ele vai fazer referência à quaresma, porque esse retiro foi feito na quaresma. A quaresma é este período de purificação de nossos pecados, no sentido especial do termo. Pois precisamos saber que, se por um lado nosso pecado toca a Deus, se toca a Cristo durante sua paixão, então, por outro lado, o sacrifício de Cristo toca Deus. Cada Santa Missa, que é a reapresentação do sacrifício de Cristo, ó, é a reapresentação, não é representação, é reapresentação. Ou seja, o que é a Santa Missa? Nós já vimos isso. É a reapresentação do sacrifício de Cristo, né? O sacrifício de Cristo é renovado. Cristo não morre de novo, mas ele é renovado, né? Cada Santa Missa, que é a reapresentação do sacrifício, da paixão e morte de Cristo, toca a Deus. E essas duas realidades se equilibram. Tocado pelo pecado, tocado pelo sacrifício. Se, contudo, durante a Santa Missa, o Cristo que sofre e morre toca a Deus com seu sacrifício, é possível encontrarmos a nós mesmos nessa realidade. Então, gente, o que é a contrição? A contrição é vermos Jesus sofrendo e termos dor na nossa alma. É detestarmos o pecado. É termos a resolução de não mais pecar. Por quê? Porque o nosso pecado que levou Jesus na cruz, nosso pecado que levou Jesus a ser flagelado, nosso pecado que fez com que Jesus subisse com a cruz o Monte Calvário. Tá? Isso é muito importante mesmo. E aí nós vamos partir para o outro tema, né, que é o que é a contrição perfeita e a contrição imperfeita. O 1452. Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita. É chamada contrição de caridade, né? Lembra que eu falei para vocês, né, que a contrição perfeita é algo muito difícil, que nós não devemos, na verdade, nunca pensar que nós tivemos uma contrição perfeita, porque é muito difícil, né? Por isso que o catecismo diz, ó, esta contrição brota do amor de Deus, tá? E ela perdoa as faltas veniais, os pecados veniais, e também obtém o perdão dos pecados mortais.
se incluir a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. Eu me lembro que eu falei para vocês que durante a Santa Missa, se uma pessoa ela tem uma contrição de caridade, uma contrição perfeita, até os pecados mortais são perdoados. Porém, olha o que o catecismo diz. A pessoa ela tem que incluir a firme resolução de recorrer, quando for possível, à confissão sacramental. Tá? Então, essa é a resolução que tem que acontecer. Tá? Então, vejam, numa situação em que a pessoa está em risco de morte, né? E ela tem uma contrição perfeita. Por isso que nós nunca podemos falar que uma pessoa foi para o inferno, sabia? Por que nós nunca podemos falar que uma pessoa foi para o inferno? Porque no momento da morte dessa pessoa, pode ocorrer um ato de contrição perfeito. Um ato perfeito de contrição. Uma contrição de caridade, porque é dom de Deus. Ela brota do amor de Deus. Estão entendendo? Então, nós não podemos dizer que uma pessoa foi para o inferno. Não, ela foi para o inferno, mas fez tanta coisa ruim. Eu sempre gosto de dar o exemplo do bom ladrão. Né? Por quê? Porque imagine a cena. Nós não sabemos, o Evangelho não nos diz o que o bom ladrão fez. No entanto, o que ele fez foi digno de morte de cruz. Tá? E ele mesmo disse, quando o mau ladrão blasfemava contra Jesus, falando para Jesus tirá-los da cruz, né? Ah, se você é Deus também, nos tire, nos salva, tal. O próprio bom ladrão confessa, olha lá, ele confessa que fez algo errado. E ele diz para o mau ladrão, nós dois fizemos algo errado. Nós merecemos estar aqui, mas ele não. Ele não. Jesus não. Jesus não merece. Gente, então, o bom ladrão, ele confessa que fez algo errado. Ele tem um ato de contrição, percebe? Ele tem um ato de contrição e ele está com um verdadeiro confessor, né? Que é o próprio Cristo. E ele pede perdão para Jesus quando ele fala para lembrar dele, né? E Jesus fala, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Agora imagine a cena. Imagine que, só vamos imaginar, tá, gente? Porque isso não está no Evangelho. Imagine que o bom ladrão é um assassino. E que os parentes, os familiares da vítima que ele matou, estão lá aos pés da cruz. Veem ele sendo crucificado e falam entre si, tivemos justiça. Viram as costas e vão embora. Essas pessoas, ou seja, os familiares, os amigos da vítima do bom ladrão, têm certeza que o bom ladrão vai para o inferno. Tem certeza disso. Mas eles perderam a última cena. A cena em que Jesus perdoa os pecados desse bom ladrão e o faz o primeiro santo canonizado da história. Estão entendendo? Então vejam bem, nós não podemos falar que uma pessoa foi para o inferno, porque nós não sabemos se no último momento, se no último expiro que essa pessoa teve, Deus deu-lhe o dom da caridade, da contrição de caridade, de uma contrição perfeita. E naquele momento a pessoa, ela, por amor a Deus, ela pede perdão e Deus perdoa essa pessoa até dos pecados, dos seus pecados mortais. E essa contrição perfeita, gente, no caso, essa pessoa, ela pode, por exemplo, nessa situação, sobreviver e aí ela vai buscar uma confissão, porque ela tem que ter a resolução de recorrer ao sacramento. Porque como é dom de Deus, essa contrição é tão perfeita que essa pessoa, ela consegue o perdão de seus pecados veniais e mortais, né? E ao mesmo tempo aquelas três características que Deus dá na contrição, né? Que é a dor na alma, a detestação do pecado e a resolução de não mais pecar no futuro. E essa pessoa vai para o céu, né? Por isso que nós não podemos dizer que nenhuma pessoa
foi para o inferno. A igreja não fala isso, né? Então, é algo que é muito importante. É muito importante a gente lembrar, tá? Claro que existe a questão de Judas apóstolo, né? Existe a questão de Judas apóstolo, que é um caso à parte que não vou entrar aqui, tá? Porque nesse caso, a grande maioria, né, diz que ele foi para o inferno, né? O próprio Cristo fala que infeliz daquele que o iria entregar, né? Então, isso é algo diferente, que as palavras de Jesus dizem, mas isso não vou entrar no caso aqui, porque há uma complexidade que não vem aqui ao caso agora, né? Enfim, continuando. Nós temos também a contrição imperfeita. A contrição imperfeita, gente, ela nasce do peso do nosso pecado e do temor da condenação eterna. Então, temos duas formas, né? A contrição denominada imperfeita, número 1453, ou atrição, também é um dom de Deus. Também é um dom de Deus, né? É uma graça atual, né? É uma graça que Deus nos dá, que o Espírito Santo nos move, né? É um impulso do Espírito Santo. Nasce da consideração do peso do pecado ou do temor da condenação eterna e de outras penas que ameaçam o pecador, que aqui nós chamamos de contrição por temor, né? Então, o peso do pecado, né? Então, é uma forma de contrição imperfeita. Então, a gente comete um pecado, a gente tem aquele peso na consciência, né? Então, a gente vai para a confissão, né? Pode ser que nós não temos aquela perfeição, né? Aquela perfeição da contrição de caridade. Mas nós temos aquele peso que nos leva à confissão, nos leva àquela resolução de não mais pecar, a dor na alma, né? A detestação desse pecado. Por quê? Porque está nos trazendo um peso, tal. Não por amor a Deus, mas por aquele peso e a resolução de não mais cometer. Ou a gente tem medo de ir para o inferno, né? Olha lá. Este abalo da consciência pode ser o início de uma evolução interior, que será concluída sob a graça pela absolvição sacramental. Então, esse abalo na consciência, esse peso na consciência, é o início de uma evolução interior que vai ser concluída quando? Quando você é perdoado no sacramento. Por si mesma, porém, a contrição imperfeita não obtém o perdão dos pecados graves, mas predispõe a obtê-lo no sacramento da penitência. Então, a contrição imperfeita não vai nos perdoar dos pecados graves. Mas ela vai fazer o quê, gente? Ela vai fazer com que nós, no sacramento da penitência, tenhamos esse perdão dos pecados graves. Então, como que nós vamos nos preparar para a confissão? É o chamado exame de consciência, 1454. Convém preparar a recepção deste sacramento fazendo o exame de consciência à luz da palavra de Deus. Então, é importante, gente. É importantíssimo que nós tenhamos o quê? Que nós tenhamos essa proximidade com a palavra de Deus. Que nós tenhamos o quê, gente? Esse parâmetro, esse paradigma do que Deus fala que é a verdade e daquilo que nós colocamos no nosso coração como a verdade. Porque, lembre-se, o pecado é errar o alvo. E errar o alvo, ninguém peca aqui falando, nossa, hoje eu vou ser malvado, hoje eu vou ofender a Deus. Nossa, gente, salvo as pessoas muito malvadas mesmo, muito ruins mesmo. Mas, em regra, nós não pecamos assim. Nós pecamos pensando que estamos fazendo um bem. Pecamos, ou seja, nós erramos o alvo. Então, os textos mais adaptados a esse fim devem ser procurados na catequese moral dos evangelhos, das cartas apostólicas. Então, o catecismo fala do Sermão da Montanha e dos ensinamentos apostólicos. Então, gente, e aqui o catecismo vai citar a carta aos Romanos, capítulo 12 a 15, a carta aos Coríntios, né, Gálatas, Efésios, está aqui tudo citado, são textos que vão nos facilitar esse exame de consciência, ok? Continuando. E a confissão dos pecados, gente? É a acusação, 1455.
A confissão dos pecados, chamada também de acusação, ou seja, nós nos acusamos perante Deus, percebem? Mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta e facilita a nossa reconciliação com os outros. Olha o que diz aqui. Gente, quando? Por que mesmo do ponto de vista simplesmente humano? Porque eu vejo na minha profissão, né? Quando um réu, ele confessa o seu crime, ele admite que ele errou, isso já é mais de meio caminho andado para esse réu fazer o quê? Retornar para a sociedade. Por quê? Porque ele sabe que ele fez algo errado, né? Da mesma forma, gente, aqui, pela acusação, continua 1455, o homem encara os pecados dos quais se tornou culpado, assume a responsabilidade deles e assim ele se abre de novo a Deus e à comunhão da igreja. Então, nós encaramos os nossos pecados que nos tornaram culpados, nós assumimos a responsabilidade por esses pecados, e assim, gente, se nós encaramos os pecados, assumimos a responsabilidade pelos pecados, aí nós fomos fazer o quê? Nós automaticamente nos abrimos a Deus e nos abrimos à comunhão com a igreja. Por quê, gente? Porque o pecado, ele nasce dentro de nós. Lembrem-se que quando Jesus foi confrontado pelos fariseus, que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer, e Jesus responde de que maneira? Não é aquilo que entra que torna o homem puro, mas aquilo que sai do coração do homem que o faz impuro. E aqui eu trago um outro trecho desse livro, Deus a Beleza, e agora um comentário do Christopher West, onde ele comenta esse retiro do Papa João Paulo II. E olha, ele vai citar aqui o Papa João Paulo II. Olha que interessante. O pecado não surge do nada, observa Wojtyła, o Papa João Paulo II. Continuando a citação de São João Paulo II. Não é algo acidental. Ele já existe no interior da pessoa bem antes de se tornar-se fato. Fecha aspas. Agora o Christopher West fala. O pecado surge devido, abre aspas, de novo Carol Wojtyła, devido à carência de certa profundidade na pessoa humana. A carência de certa maturidade espiritual. Fecha aspas. Nós não somos salvos por adequar nosso comportamento exterior a um checklist da ética cristã. De novo, nós não somos salvos por adequar nosso comportamento exterior a um checklist da ética cristã, ou seja, nós não vamos ser salvos assim porque, exteriormente eu cumpro os 10 mandamentos. Né? Exteriormente eu sou uma pessoa boazinha. Não. Como insiste o Papa João Paulo II, precisamos olhar com muito mais profundidade para o problema, para aquilo que o São João Paulo II chama de moldura interior da pessoa humana. E, na teologia do corpo, São João Paulo II chama de ethos da pessoa. Enquanto a ética se refere a uma norma ou lei exterior, esse ethos se refere ao mundo interior de valores de uma pessoa. Aquilo que atrai ou repele aquela pessoa no mais profundo do seu coração. Então, gente, o nosso mundo interior de valores. O que é uma boa confissão? Uma boa confissão é aquela que vem de um bom exame de consciência. E o bom exame de consciência vai nos confrontar com os nossos próprios valores. E é o que os grandes santos falam nos exercícios espirituais. Todo exercício espiritual, gente, todo caminho de exercício espiritual passa, em primeiro lugar, pelo conhecimento de si mesmo. O que é conhecimento de si mesmo, gente? É conhecermos o nosso mundo interior de valores. O que eu considero importante, o que eu considero essencial para a minha vida. Se aquilo que eu considero importante é aquilo do mundo, eu vou errar o alvo. Eu vou pecar. Por quê? Porque eu vou botar todas as minhas forças no mundo, numa criatura.
Mas se aquilo que eu coloco como valor essencial está nas realidades divinas, eu não vou errar o alvo. Eu vou agir sempre de acordo com esses valores. Por isso, gente, que a vida cristã é uma vida de conversão, de mudança de mentalidade, de mudança dos valores interiores que cada um possui. Nós temos que ver quais são os bens que eu mais valorizo, quais são os valores que eu priorizo na minha vida. São valores divinos ou são valores mundanos? Daí que surge o pecado. Daí que surge o pecado. Tá? Continua o Christopher West aqui. No Sermão da Montanha, Cristo proclama o verdadeiro ethos dos mandamentos de Deus. O que eles nos convidam interiormente a fazer. E mais que isso, Cristo estende a nós o poder transformador de sua graça que ordena as nossas vidas a partir da interioridade, ordenando, antes de tudo, como afirma São João Paulo II, os nossos sentimentos a partir da interioridade. Esta é a novidade do Novo Testamento. Isso é que faz do Evangelho uma boa nova. Jesus veio restaurar a criação na pureza de sua origem, diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 2336. Portanto, a lei do Evangelho, abre aspas, não lhe acrescenta novos preceitos exteriores, mas vai até o ponto de reformar a raiz dos atos, o coração, onde o homem faz a opção entre o puro e o impuro. Diz o número 1968 do Catecismo. A lei do Antigo Testamento não pode fazer o mesmo. Por causa do pecado, que não pode tirar, é ainda uma lei da servidão. Diz o 1963 do Catecismo. De fato, sem a graça de Cristo, a lei é morta. Portanto, gente, a confissão, ela brota da graça. A brota da graça. Então, tudo isso, essa nossa acusação brota da graça. Tem que partir do interior. 1456. A declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento. Gente, a declaração de todos os pecados ao sacerdote. Todos os pecados que a gente se lembra tem que ser declarados. Se nós escondemos sequer, nós não somos perdoados, tá? Por quê? Porque faz parte da essência a gente falar tudo. Olha o que diz aqui o Catecismo, né? Citando o Concílio de Trento. Os penitentes, depois de examinar-se seriamente, então, nós já vimos o exame de consciência, 1454, devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os 2 últimos preceitos do Decálogo, pois, às vezes, tais pecados ferem gravemente a alma e são mais prejudiciais do que os outros, que foram cometidos à vista e sob o conhecimento de todos. Então, até os mais secretos a gente tem que confessar, tá? Tem que nos acusar perante o sacerdote, perante Deus. E agora, continuando, uma citação também do Concílio de Trento, e aqui citando São Jerônimo, né? No final. Quando os cristãos esforçam-se para confessar todos os pecados que lhes vêm à memória, então, por isso mesmo, gente, na confissão, se nós esquecemos, não deliberadamente, tá, gente? Tem gente que esquece, entre aspas, né? Se nós esquecemos um pecado, mas nós falamos todos aqueles que vêm à memória, nós somos perdoados. Então, quando os cristãos esforçam-se para confessar todos os pecados que lhes vêm à memória, não se pode duvidar que tenham o intuito de apresentá-los todos ao perdão da misericórdia divina. Aqueles que agem de outra forma, tentando ocultar conscientemente alguns pecados, grifem conscientemente, não colocam diante da bondade divina nada que ela possa perdoar por intermédio do sacerdote,
Pois se o doente tem vergonha de mostrar sua ferida ao médico, a medicina não pode curar aquilo que o ignora. É uma citação de São Jerônimo. Gente, vejam bem. Se nós ocultamos conscientemente alguns pecados, se nós escondemos alguns pecados, é porque nós não acreditamos na misericórdia. Se nós não acreditamos na misericórdia, nós não somos perdoados. E lembram-se que um dos pecados, que o pecado contra o Espírito Santo é não acreditar na misericórdia de Deus. É não acreditar nesse amor de Deus por nós. Então, tomemos cuidado. 1457, né? Conforme o mandamento da igreja, todo fiel, depois de ter chegado à idade do discernimento, né, a idade da razão, é obrigado, pelo menos uma vez, tem a obrigação de, pelo menos uma vez ao ano, confessar seus pecados graves, dos quais tem consciência. Então, nós temos a obrigação de, pelo menos uma vez no ano, confessar nossos pecados graves, desde o começo da idade da razão, que é aproximadamente aos 7 anos de idade, gente. Então, esses dias nós tivemos a questão das confissões das crianças, né? E teve uma mãe, né? Eu não vou falar nome, até porque eu não sei, que falou que não seria muito importante o filho confessar, porque o filho dela não peca, né? É um problema isso, né? Porque, gente, criança de 11 anos, né? Criança de 11 anos. Então, vejam bem, a gente sabe que esse mundo é um mundo complicado que a gente está vivendo. E o pecado grave, para as crianças, vamos colocar assim, a partir dos 7 anos de idade, são vários, né? Então, se nós temos ciência, né, nós, pais, isso faz parte da educação também, temos ciência que nossos filhos, mesmo com tenra idade, 8, 9 anos de idade, 7, 8, 9 anos de idade, que a gente sabe que já tem consciência do que é o certo e o que é o errado, faz algo muito sério, né? Muito sério mesmo, a gente tem que ensiná-lo a confessar, né? Tem que ensiná-lo a confessar, né? Isso é muito importante. Não deve tomar a Sagrada Comunhão sem receber previamente a absolvição sacramental aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal, mesmo que seja profundamente contrito, a menos que tenha um motivo grave para comungar e lhe seja impossível chegar a um confessor. Então, é aquilo que nós já falamos sobre ato de contrição perfeito, né? Então, aqui, tá citando aqui o Código de Direito Canônico, tá bom? Tá aqui nas citações, vocês veem, tem a citação no 989, o cano em 916. Então, colocando aqui. Então, quem tem um pecado grave não deve tomar a Sagrada Comunhão, né? Mesmo que esteja profundamente contrito, mesmo que ele tenha convicção, não, mas eu fiz um ato de contrição perfeito. Mas é complicado. Por quê? A menos que tenha um motivo grave. Então, aquela situação, né? Mesmo que tenha um motivo grave para comungar, ele seja impossível chegar a um confessor antes de comungar. Tá? Então, isso é muito importante. É muito importante. Sempre que há a possibilidade de nós nos confessarmos antes, temos que fazer isso. Salvo um motivo grave. Grave. Então, assim, a pessoa está para morrer, né? E não tem um sacerdote confessor, mas tem um ministro com a Eucaristia ali. Essa pessoa, ela tem um ato de contrição que ela entende que é perfeita. Aí ela pode comungar. Estou dando um exemplo para vocês verem, é um exemplo extremo. A pessoa está prestes a morrer, tem um ministro da Eucaristia, não tem um sacerdote. Ela pode comungar, desde que ela esteja contrita ao ato de contrição perfeito. Né? Que eu já disse que nós nunca sabemos se é perfeito mesmo, mas naquele momento grave, extremo, como a própria igreja nos permite, é possível comungar sem a confissão, porque não vai ter um sacerdote lá na hora. As crianças devem confessar antes de receber a primeira Eucaristia, diz aqui o Catecismo. Apesar de não ser estritamente necessária, 1458, né? A confissão das faltas cotidianas, ou seja, os pecados veniais, é vivamente recomendada pela igreja.
É recomendada pela igreja por quê, gente? Porque a confissão regular de nossos pecados veniais nos ajuda a formar consciência, a lutar contra as nossas más tendências, a nos deixarmos curar por Cristo, a progredir na vida do Espírito. Então, se nós confessamos e temos o hábito, né? Eu tenho o hábito de confessar-me uma vez por mês. Todo mês eu vou me confessar. Por quê? Mesmo que eu não tenha pecado grave, os pecados veniais são colocados perante o sacerdote e todas as vezes eu me acuso perante o sacerdote e é um momento do quê? É um momento de começar a formar minha consciência. Ó, calma aí, Vitor. Todo mês você está falando a mesma coisa para o padre? É hora de você mudar, mesmo que seja um pecado leve, né? Uma falta cotidiana, eu tenho que progredir na vida espiritual, né? Lutar contra as más tendências e deixar que Cristo me cure, né? Recebendo mais frequentemente por meio desse sacramento o dom da misericórdia do Pai, somos levados a ser misericordiosos como Ele. Então, é essa experiência, né, de sermos perdoados por Deus, porque no Pai Nosso a gente reza: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E é isso que o catecismo nos coloca aqui. E aqui vai trazer uma citação de Santo Agostinho. Olha que coisa maravilhosa. Quem confessa os próprios pecados já está agindo em harmonia com Deus. Deus acusa teus pecados. Se tu também os acusas, tu te associas a Deus. O homem e o pecador são, por assim dizer, duas realidades. Quando ouves falar do homem, foi Deus quem o fez. Quando ouves falar do pecador, foi o próprio homem quem o fez. Destrói o que fizeste, para que Deus salve o que ele fez. Quando começas a detestar o que fizeste, é então que tuas boas obras começam, porque acusas tuas más obras. A confissão das más obras é o começo das boas obras. Contribui para a verdade e assim conseguirás chegar à luz. Gente, Santo Agostinho era um poeta, né? E o nosso Papa Leão é agostiniano, né? Dá para ver que o Papa Leão, mesmo tendo uma formação, ele é lógico, ele é matemático, ele é o canonista, né? Do direito canônico. Ele tem uma linguagem poética também. Por quê? É uma linguagem precisa e ao mesmo tempo poética, porque ele é um agostiniano. E Santo Agostinho ele fala, né, gente? Nós temos o homem e temos o pecador. O homem, quem o fez? Deus fez o homem. E quando fez, viu que era muito bom. Quem fez o pecador? O próprio homem fez o pecador. Porque virou as costas para Deus. Porque colocou os seus valores nas coisas vãs, nas coisas passageiras e não em Deus. Por isso, que quando nós confessamos as más obras dos homens, nós começamos as boas obras de Deus. Porque as nossas boas obras sempre são frutos da graça de Deus. Sozinhos, nós não conseguimos. Somente com a ajuda de Deus. Beleza? E para acabar nossa aula, gente, a satisfação. Então, muitos pecados prejudicam o próximo. É preciso fazer o possível, quando possível, para reparar esse mal. Por exemplo, restituir as coisas roubadas, restabelecer a reputação daquele que foi caluniado, ressarcir as ofensas e injúrias. A simples justiça exige isso. Além disso, no entanto, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador e também suas relações com Deus e com o próximo. Então, gente, vejam, além de prejudicar o próximo, quando o pecado prejudica o próximo, prejudica também o próprio pecador. Por quê, gente? Porque ele perde sua relação com Deus e perde sua relação com a igreja, né? A absolvição tira o pecado, a absolvição tira o pecado, mas não remedeia todas as suas desordens, ou seja, não remedeia todas as desordens que ele causou. Então, gente, os efeitos do pecado estão lá. Então, por exemplo, se a gente falou mal de alguém, né? E nós confessamos,
O pecado foi tirado, somos perdoados, mas as consequências desse pecado perduram, né? Por isso que existe o purgatório, né? Por isso que existe o purgatório. Nós somos perdoados, mas as consequências perduram. Então, por isso nós temos que tentar remediar, né, essas consequências, né? Então, vamos lá. Liberto do pecado, o pecador deve ainda recobrar a plena saúde espiritual. Deve, portanto, fazer alguma coisa a mais para reparar seus pecados, satisfazer de modo apropriado ou expiar seus pecados. A essa satisfação chama-se também penitência. Então, a necessidade da penitência, gente. Por que é necessária a penitência? Para quê? Para que nós possamos reparar aquilo que a gente fez. E muitas vezes é algo irreparável, como eu já dei o exemplo do homicídio. Como eu dei exemplo de uma... Vou dar um exemplo agora, por exemplo, se você bate alguém, se você magoou alguém, né, que tira a pessoa do prumo dela, né, tira a pessoa do sério. Então, gente, a penitência imposta pelo confessor, então, ela deve levar em conta a situação pessoal do penitente e procurar o seu bem espiritual. Então, aqui, o confessor ele vai levar em consideração o quê? A situação de cada penitente, né? Ele não vai pedir algo impossível para uma pessoa que não consegue fazer aquilo que ele está pedindo, né? E vai sempre procurar o bem espiritual. Então, a penitência é para aquele penitente fazer o quê? Ó, a partir daqui eu vou melhorar, né? Deve corresponder, na medida do possível, à gravidade e à natureza dos pecados cometidos. Então, você não vai falar para o cara rezar uma Ave Maria, né? O confessor não vai pedir para o cara rezar uma Ave Maria simplesmente depois de ouvir que a pessoa matou alguém, né? Muito embora uma Ave Maria bem rezada é uma penitência fantástica, né? Uma Ave Maria bem rezada. Quando a gente medita cada palavra, um Pai Nosso bem rezado, é uma penitência grande, né? Então, depende. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, ela, muitas vezes, quando ela ia rezar o Pai Nosso, ela ficava na palavra Pai, Pai Nosso. E ela meditava, meditava, meditava. Nossa, como que Deus pode ser meu Pai? Então, gente, toda oração bem feita, meditada, em que a gente reflete em cada palavra que nós estamos dizendo, é algo perfeito, tá? Mas isso vai do confessor. O confessor vai saber quem vai rezar bem, quem não vai rezar bem, ele vai conhecer o penitente, né? Então, pode consistir em oração, alguma oferta, obras de misericórdia, serviço ao próximo, privações voluntárias, sacrifícios e, principalmente, aceitação paciente da cruz que devemos carregar, né? Essas penitências nos ajudam a nos configurarmos com Cristo, que sozinho expiou nossos pecados uma vez por todas. Lembra que eu li aqui do Retiro de São João Paulo II, que ele fala que o pecado toca Cristo? Então, quando nós vemos Cristo na cruz, é o pecado tocando Cristo. Então, gente, nós nos configuramos a Ele. Se nós aceitamos a penitência com amor, com humildade, nós estamos nos configurando a Cristo, nós estamos carregando a nossa cruz em imitação a Cristo. Permite-nos também nos tornarmos cordeiro de Cristo. Então, nós configuramos, ajuda a gente a nos configurar com Cristo e nos permite a sermos cordeiros de Cristo ressuscitado, pois sofremos com ele. Então é o que São Paulo diz, né, gente? Se nós sofremos com Cristo, nós vamos ressuscitar com ele. E aqui vem essa citação do catecismo, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Entretanto, nossa satisfação, que é a penitência, aquela que pagamos por nossos pecados, só vale por intermédio de Cristo. Só vale por intermédio de Jesus Cristo. Porque, gente, até a penitência é fruto da graça. Nós vamos praticar essa satisfação, praticar essa penitência pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, pela força do Espírito Santo. Pois, não podendo coisa alguma por nós mesmos, com a ajuda daquele que nos conforta, podemos tudo. O homem não tem, portanto, de se gloriar, porque toda a nossa glória está em Cristo, em quem oferecemos satisfação, produzindo dignos frutos de conversão, que dele recebem seu valor, por ele são oferecidos ao Pai, e graças a ele são aceitos pelo Pai.
Por isso que nós temos que, naquele momento da Santa Missa, em que o Padre fala por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. É um dos momentos mais importantes da missa, gente. Em que o sacrifício é novamente oferecido ao Pai, pelas mãos do sacerdote que agem persona Christi. Nesse momento nós colocamos nosso coração, nós colocamos tudo, porque sozinhos nós não podemos. E tudo gira em torno da Eucaristia, até mesmo a penitência, né? Vai ter o sacramento dos sacramentos, o Santíssimo Sacramento como base. Porque, gente, o que acontece? Nós não podemos nada sozinhos. Se nós pensamos que nós fazemos tudo sozinhos, nós agimos como pelagianos, como aqueles que confiam apenas nas suas forças. Mas não, gente, tudo que nós fazemos de bom é pela graça de Deus. Todas as virtudes são graça de Deus. Tudo é dom de Deus. O arrependimento é a contrição pelos nossos pecados, a mudança de vida é o Espírito Santo que age em nós. Por isso, gente, o que acontece? Nós buscamos sempre agir conforme Deus nos manda agir e nos pede para agir, porque tudo depende da nossa liberdade. Então, encerramos por aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vou parar a gravação.